movimento que quase paralisou o país mostrou a dependência no transporte rodoviário, com rodovias que são insuficientes e mal conservadas. O país, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quase não tem opções de transporte de custo menor, como ferrovias, por exemplo. Em poucos dias, o país quase parou e mostrou fraqueza na logística brasileira. E agora, né, que lição nós aprendemos? Bom, vamos debater esse assunto e nós convidamos aqui a Mônica Soares Veloso, que é professora de Engenharia Civil do Uniceub, é uma especialista em planejamento de transporte, e o Cláudio Fritschak, que é integrante do Conselho de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria e presidente da Interb Consultoria. Eu gostaria de começar o programa, até para os nossos espectadores terem noção, da divisão dos modos de transporte, que tecnicamente se chama de modais, né, de transporte aqui no Brasil. Segundo duas fontes diferentes. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, a rodovia é 61%, sobrando 13% para a hidrovia e 20% para as ferrovias. Segundo a Fundação Dom Cabral, as rodovias são quase 76%, né, são responsáveis pelo transporte de quase 76%. As hidrovias 9,2% e as ferrovias também continuam com a parte, estão com a parte menor aí, 5,3%. Eu ainda sou do tempo do trem na minha infância, acordava ouvindo o apito da locomotiva a vapor, mas nunca faltava nada na casa da gente, né? Nunca havia esse problema. Qual é a posição, professora? A gente pode pensar que se 39%, segundo o primeiro gráfico, da carga é transportada por outros modos, senão o rodoviário, por que o país de repente parou? Pois é. Né? O que aconteceu com esses outros quase 40%? O rodoviário mostrou que Mas essencial. É porque a carga que a ferrovia transporta também é muito dirigida. Ela transporta minério de ferro e grãos, basicamente. Então, grandes granéis. Né? Além da gente ter 60% da nossa carga transportada pelo meio rodoviário, ela carrega quase que a totalidade da riqueza do país. Então, essa é uma coisa... Da riqueza do dia a dia, da reposição do dia a dia. Por isso a gente sente muito... Nosso novo just in time, que a gente não tem estoques de reserva. É verdade. Professor. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que não importa se é 60, 70, possivelmente a Fundação Dom Cabral deve ter excluído o minério de ferro, que é realmente a grande carga das ferrovias do Brasil, junto com grãos. Mas, de qualquer maneira, nós somos um ponto fora da curva. Né? O que quer dizer isso? Países continentais, China, Rússia, Índia subcontinental, Canadá, semelhantes ao Brasil, em Estados Unidos, esses países, eles dependem muito mais da malha ferroviária e, em alguns casos, da malha hidroviária também. A Índia tem uma super tradição de ferrovia. Exatamente, a Índia. A Rússia, então, mais de 80% da carga da Rússia é transportada por ferrovias. Atravessa até o Pacífico. Exatamente, tem a famosa Transiberiana, enfim. Mas a verdade é que realmente, nossa dependência rodoviária, o chamado nosso rodoviarismo, né, é muito exagerado. É um ponto fora da curva quando você compara com qualquer país continental. Evidentemente, você vai comparar com um país muito mais compacto, como a Alemanha, então aí sim, os percentuais são mais, mas aí não tem sentido. Né? São países muito menores. Os países europeus em geral. Europeus. A estação ferroviária é o principal ponto de encontro das pessoas e fica no centro das cidades. Né? E, além do mais, os nossos 29 mil quilômetros de ferrovia, eles não são exatamente 29 mil quilômetros de ferrovia, porque eles não são interligados, porque no Brasil a gente convive com 4 tipos de bitolas diferentes. E a maior parte é bitola de 1 metro, né? Exatamente. Para quem não sabe, a bitola é a distância entre trilhos, então se um trem vem sendo transportado por um tipo de bitola, de repente ele não passa por um segundo tipo. Está num trilho de 1,60 m de distância, ele não vai passar para Então você não tem 29 mil quilômetros de malha interligado, você tem
trechos de ferrovia espalhados pelo Brasil. Agora, corroborando aí a afirmação de vocês, eu queria mostrar sobre a densidade, ou seja, a relação entre a área do país e o tamanho linear do meio de transporte. O rodoviário, por quilômetros construídos por 1.000 quilômetros quadrados de área. O Brasil é 25, China 360, Estados Unidos 438. Em rodovias. Estados Unidos é o país do automóvel. Né? Agora, ferrovia, aí a gente está com 3. E a China com 20, Estados Unidos com 23. Né? Muito mais do que a gente. 7 vezes mais, quase 8 vezes mais. E aí, está escrito marítimo, na verdade são hidrovias internas, são os rios, aproveitamento dos rios. Estados Unidos, que tem a bacia Missouri-Mississippi, 4. O Brasil tem 3. E a China tem 12. Agora, o Brasil tem a Amazônia toda de rios, né? Alguns são aproveitados para graneleiros, né? A gente tem o transporte hidroviário baseado no transporte marítimo, o transporte de cabotagem entre portos, que também é muito subaproveitado. Que foi embora, nós tínhamos os ITA. Não é? Então, não temos mais. A gente não conta com isso. E a gente tem a maior bacia hidrográfica do planeta, né? E a gente não aproveita isso, a gente não constrói eclusas como deveria construir. Então, a gente tem um subaproveitamento desse potencial hídrico que é de uma forma espantosamente absurda. Na verdade, nós temos dois problemas distintos e, infelizmente, são meio complementares. Quer dizer, não é que nossas rodovias sejam espetaculares, nossa densidade rodoviária, mostrada ali naquele gráfico, é baixa. Agora, a distorção não é apenas que tem uma baixa densidade rodoviária, esses modais não se comunicam e a qualidade deles é ruinzinha. Sim, nos Estados Unidos a gente vê o caminhão, a carga, o container vem num cavalo mecânico e tem um engate no vagão, aí para maior distância, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, vai de trem o caminhão. Aqui o caminhão vem lá de Natal a São Paulo, 6.000 quilômetros. É o que a gente chama de gargalo logístico. A gente sofre com esse gargalo logístico porque a gente não conta com a intermodalidade, que seria essa facilidade no transbordo. Ou seja, são os dois lados. É falta de intermodalidade e, ao mesmo tempo, falta de cada um dos modais. Nós temos problemas, né? Agora, nós tivemos tanta navegação de cabotagem, hoje se alega que o navio iria para o norte e nordeste cheio, mas teria que voltar vazio. Será que esse é o empecilho? Eu acho que não é só esse. Eu acho que nós tivemos uma série de políticas que, na verdade, não vou dizer destruíram, mas foram muito adversas à cabotagem. Vou dar apenas um exemplo, já que nós estamos falando de preço de combustível. Durante todo o período de controle de preço de diesel, de gasolina, fundamentalmente, que se acentuou muito no caso da gestão da Dilma, né, da ex-presidente Dilma, o bunker, que é o combustível usado por esses navios que vão fazer essa cabotagem, não foi controlado. Consequentemente, havia um subsídio. É um óleo combustível? É um óleo pesado. É um óleo pesado. Então, de um lado, você tem a nossa cabotagem pagando preço cheio, que eu acho até correto, né? E por outro, subsídios, e subsídios de monta enormes, que quase quebraram a Petrobras, em gasolina, óleo diesel, etc. Então, o que você tem... O transporte barato ficou segundo Exatamente. Plano. Na verdade, você tem uma espécie de um ranking, né? Para distâncias até 500, 600 quilômetros, rodovia é o meio mais eficiente. Vamos ver o tamanho das nossas rodovias aqui. Eu queria mostrar no telão. A malha rodoviária brasileira pavimentada só 13,5%, né, de um total de 1.364.000 quilômetros. E é bom lembrar também que disso aí é mais ou menos só 11% que são rodovias federais, né, as BR. Então, e não pavimentada, meu Deus, 86,5% os caminhões ficam atolando por aí. Quer dizer, num país que depende tanto desse transporte rodoviário, menos de 0,3% do PIB é investido em rodovia. Então, como é que você trata mal o seu principal meio de transporte de carga? Então, como condições adversas para esse transporte, você tem a poluição, os acidentes, que ainda oneram mais ainda o serviço. E eu acho que são estradas mal construídas que têm que suportar cargas superiores à que elas suportariam. Né? Até, em certa medida, você tem um elemento de ilegalidade. Né? Grande. A gente volta àquela questão das balanças que não existem. As balanças que praticamente não operam.
nós estamos num sistema, o nosso sistema logístico, né, como se fala, ele realmente é muito frágil. As consequências em termos econômicos nós estamos vendo, né? Um país completamente dependente. Dependente, refém. Agora, você tem outras consequências também. Por exemplo, você tem 40 mil mortes anuais. Enfim, uma parte considerável nas nossas rodovias. Uma parte, realmente, é nas cidades, mas a maior parte é fora das cidades. Mais de 300 mil mortos. Então, quando você soma isso, as perdas para o país são muito grandes, né? Enfim, e não é... Sinceramente, isso não é física nuclear, física quântica. Eu acho que, ou seja, dá para fazer, se tem soluções, é um pouco de vontade política e querer fazer e também ajustar as contas públicas para sobrar alguns recursos para esse setor. É muito, né, da vontade política, porque se a gente for estudar os últimos planos de logísticas do país, essa mudança no equilíbrio na nossa matriz de transporte, nessa divisão modal, há muitos anos, há muitos governos que se fala sobre isso. Então, isso não é uma novidade. A gente acaba lembrando que isso existe quando a gente enfrenta um problema como a gente vem enfrentando. Mas é como sempre, né, aqui no Brasil. Né? Então, assim, você teve um problema no Porto de Santos porque você teve um grande afluxo de caminhões. Aí você lembra disso. Você tem um problema na 163, aí você lembra disso. Quer dizer, a gente acaba voltando a esse tema quando surge um problema grave. Só que passaram décadas sem lembrar, né? O Juscelino optou pela indústria automobilística, portanto, as rodovias. Lá atrás já teve um presidente que disse que governar e abrir estradas. Né? Mas o caminhão, ele não é o grande vilão. Assim como na mobilidade urbana, a gente também não pode dizer que o automóvel é o grande vilão e viva a bicicleta, coisas desse tipo, porque cada modo de transporte tem a sua função dentro de um sistema. Sim. A gente está falando de um sistema. Então, como você bem falou, o caminhão, ele serve bem, muito bem, para curtas e médias distâncias. E ele é um transporte porta a porta e que leva uma carga mais nobre também. Então, assim, não há uma competição entre modos. Existe uma complementariedade entre modos. Deveria, né? No nosso país tem menos complementariedade. No nosso país, a dependência rodoviária, quer dizer, você leva a carga do sul para o norte. O que seria sentido? Acho que com uma costa maravilhosa que nós temos, cabotagem. Ou usar melhor as nossas hidrovias. Quer dizer, na realidade, você tem toda a razão. Eu acho que as coisas são complementares, mas chega a um ponto que se tornou disfuncional, exatamente porque essas longas distâncias sendo, enfim, cruzadas pelos caminhões e praticamente assim, não se usa muito pouco em termos relativos. Ferrovias, hidrovias e cabotagem. Agora, né? Eu tenho um depoimento do ex-governador do Espírito Santo, ex-senador Gerson Camata. Ele me contou que o presidente, quando ele era governador, lá nos anos 70, 77, por aí, o presidente foi lá com planos de ferrovia, numa reunião com os prefeitos. E os prefeitos recusaram, porque ferrovia não dá voto, demora, é longo prazo, não resolve num período de governo, e recusaram. Então, ele diz assim, olha, nem sempre é o governo federal, os municípios também recusaram ferrovia. Eu gostaria de mostrar uma reportagem que pega 2 períodos de uma ferrovia emblemática implantada no governo Sarney, a Norte-Sul. Esta ferrovia de grande porte, ela vai ser o elo que vai justamente ligar as 2 regiões e libertar esta região do Brasil Central. O principal e polêmico projeto do governo José Sarney mal saiu do papel. Os 1.638 quilômetros ligariam a Ceilândia, no Maranhão, a Senador Canedo, em Goiás. Só um trecho de 95 quilômetros ficou pronto ao custo de 60 milhões de reais. O país gastou 5 bilhões e 100 milhões de reais. E depois de 2 décadas, continua esperando pelo trem. Esta ferrovia, por enquanto, só é norte-sul no título. Ela começa lá em cima, no Maranhão, mas acaba aqui na região centro-oeste do Brasil, em Anápolis, Goiás. Este, olha, é o fim da linha. Esse fim ainda está lá? Não, vai mais adiante agora. Acho que a Norte-Sul, ela foi construída em trechos e agora ela está pronta para ser licitada. Né? Ou seja, uma concessão que vai além de onde se mostrou. Mas, na realidade, nesse momento, se você vai no tramo sul da Norte-Sul, então parte norte e parte sul, você não vai ver nada. Por que não vai ver nada? Porque, na realidade, não foi licitada, isso é uma concessão, tem que ser licitada. Enfim, tem uma série de questões técnicas não resolvidas
Em particular, o seguinte, o trem sai da Norte-Sul, ele tem que entrar numa outra ferrovia. E essa ligação tem uma discussão de que os termos que esses trens que vêm da Norte-Sul vão entrar nessa outra ferrovia para chegar no Porto de Santos. Mas eu acho que esse vídeo também mostra uma coisa interessante e muito importante para o nosso país, é o seguinte, é a qualidade das obras. É o fato que você tem um desperdício enorme. Então, não é apenas que nós investimos pouco, mas comumente nós investimos mal. Aqui estamos falando da Norte-Sul, mas você tem uma transnordestina que nunca termina. Você tem uma ferrovia de integração... E cá entre nós, só entre nós aqui, a gente lembra do noticiário sobre corrupção, né? Nessas duas, né? Exatamente. Na ferrovia de integração Oeste-Leste é um desastre. Foi feito por uma empresa, a Valec, uma empresa estatal, mas nós sabemos, enfim, os problemas que ela teve no passado, inclusive, usando a palavra corrupção, de corrupção. É verdade. Então nós temos esse duplo desafio. Nós temos que investir muito mais em infraestrutura, de modo geral, e não é só em transporte, saneamento, etc. Mas a qualidade do investimento tem que melhorar. Professora, a senhora viu aí as reportagens da Cláudia Bontempo e do Marcos Losecan. Qual é a observação que a senhora faz? Lembrando que já Dom Pedro II falava em construção de ferrovia. Então, o planejamento, a pauta de planejamento de ferrovia consta da história do Brasil desde o tempo do Império. Teve uma época em que todos os planos de transporte de carga tinham como a ferrovia o seu principal meio de transporte e, na sequência, e principalmente no governo Juscelino Kubitschek, com a implantação da primeira indústria de caminhões em São Paulo, a história dá uma mudança e você começa esse novo ciclo que hoje a gente está vivendo. E lembrando bem que, de fato, os políticos têm uma certa resistência pela ferrovia por dizer que ela há um custo mais alto na sua implantação, esquecendo que a longo prazo esse investimento é recuperado, mas eles não conseguem muitas vezes inaugurar. Então, de fato, você construindo a rodovia... Cortar a fitinha inaugural, fazer discurso no palanque. Né? Pois é. Agora, eu gostaria... Agora a gente vai para o segundo bloco para responder as perguntas que vieram pelo Twitter, como essa pergunta aí do Leonardo Almeida. Quanto tempo seria necessário para a construção de uma malha ferroviária decente? Mas isso no segundo bloco, logo depois dos comerciais. Voltamos à discussão das lições a tirar do movimento dos caminhoneiros sobre a logística brasileira, os modos de transporte de carga no Brasil. Eu tinha apresentado a pergunta do Leonardo, quanto tempo seria necessário para a construção de uma malha ferroviária? E tem outra parecida, uma malha ferroviária decente. Uma outra também sobre o mesmo assunto da Fernanda Blauto, como construir uma parceria público-privada vantajosa para ambos os lados, desenvolvendo rapidamente a malha ferroviária e hidrovias, professora? Pergunta muito difícil e, ao mesmo tempo, muito fácil, porque você constrói no tempo, digamos que se quiser construir, né? Porque você, de fato... Os chineses estão construindo em altíssima velocidade. A gente não construiu o Brasília em quanto tempo? A gente construiu uma cidade. Então, você depende de orçamento, mas o orçamento vem de onde, né? E aí a gente volta à tal questão da vontade política. As prioridades, né? As nossas prioridades, a gente tem um orçamento, de fato, muito justinho, aquele cobertor que você puxa de um lado e descobre outro, mas se a prioridade for dada à ferrovia, há de se fazer todo um planejamento para você ter orçamento para construção. E aí você tem, obviamente, questão do projeto, da obra em si. Mas eu acho que, de verdade, esse é o que menos impacta no tempo. A gente também tem muito problema das questões ambientais. Esse também causa muito impacto no andamento das obras hoje no Brasil. A gente tem visto isso, né? Eu vou introduzir uma pergunta que não é do Twitter, é minha, né? A malha, o leito ferroviário herdado, deixado do passado, pode ser reaproveitado? Pode, dependendo também da qualidade do leito, mas normalmente se reconstrói as novas técnicas
pelo menos você já tem a coisa desmatada, pelo menos você já tem uma passagem, né? Eu vi lá em Bauru sabotaram um trem com combustível, Sim. tirando o parafuso que fixa o trilho ao dormente, que deve ser de concreto. Antigamente era madeira Eu só queria voltar um instantinho ao que foi dito antes, que é o seguinte: hoje nós estamos numa situação de crise fiscal. E essa restrição fiscal, sem reformas, vai continuar certamente de uma forma aguda nos próximos anos. Então, quando a gente está falando em modernizar ferrovia, investir em hidrovia, principalmente ferrovia, que é uma coisa bastante cara, enfim, o custo de uma ferrovia de 400... Imagina pegar o déficit da Previdência e aplicar em Exatamente. ferrovia. Então, 400 quilômetros, uma ferrovia de 400 quilômetros vai carregar, sei lá, 20 milhões de toneladas, estamos falando 12, 13 bilhões de reais. Então, onde é que vão vir esses recursos? Mesmo que uma parte venha do setor privado, tem uma pergunta sobre a PPP, outra parte vai possivelmente vir do setor público. Pelo andar da carruagem, por assim dizer, não vai haver nos próximos 2, 3 anos, em 2021, 2022, você não vai ter nenhum investimento público. Então, para nós conseguirmos modernizar nossa infraestrutura, além de atrair mais um investimento privado, nós vamos ter fazer uma reforma do Estado. Ou seja, o Estado tem que ser repensado e aí sim os recursos vão ter que sair de algumas rubricas e ir na direção... Eles falando nisso há 20 anos, eu sei. Eles não fazem. Não faz. Mas a pergunta que foi colocada nós não fizemos porque a gente vota neles. Quanto tempo? Então nós temos que repensar o Estado para o Estado também ter um papel relevante nos investimentos, que hoje os investimentos do Estado estão cada vez mais, Estado brasileiro, né? O governo federal, o estadual, estão cada vez menores. Menores porque o Estado tem muito custo para se sustentar, exatamente. Muito gasto corrente. Você tem um desafio enorme, que é realocar dos gastos correntes, gasto com pessoal, custeio, etc., para o investimento. E nós estamos vendo a dificuldade que é nesses últimos anos. Nossos últimos segundos. Em relação ao aproveitamento das ferrovias já existentes, muitas vezes isso não é possível, por questão ainda da bitola, por questão da modernização dos trens. A gente está tentando ver isso aqui em Brasília, Lusiânia, né? Então aumenta a velocidade. Você tem uma questão de topografia que precisaria, curvas horizontais e verticais precisariam ser ajustadas. Então, às vezes, requer um projeto novo mesmo, não é uma coisa assim tão imediata. Bom, enquanto isso, a gente fica aqui esperando o trem. Na próxima semana, mais um tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.